pergunta é, e se me acontece eu estar numa apresentação, por vídeo, porque agora estamos a falar só de vídeo, mas também pode ser ao vivo, uma apresentação, num debate, no que for, e alguém levanta uma questão, faz uma pergunta, que se chama incómoda, e diz, então, mas porquê que é assim? Então, mas e porquê que é assim, não é assado? E eu não sei a resposta. É uma bela de uma pergunta essa. Eu tenho resposta, porque eu encontrei a resposta à minha custa, não é? Porque a atrapalhação, aquele momento em que nos fazem uma pergunta que a gente não tem resposta, é de tal maneira visível, especialmente quando é por vídeo, que não vale a pena correr o risco. É dizer, olha, por acaso eu isso não sei. É uma belíssima pergunta, não sei, mas vou pesquisar e depois logo lhe digo, ou depende do que for, ou lhe mando a resposta, ou o que for. Mas é uma boa pergunta, vou aqui tomar nota. Eu de facto não me lembrei disso, mas vou aprender. Obrigada por ter feito essa pergunta. Portanto, é não dar o flanco que não se sabe, porque ninguém sabe tudo, é impossível. Além disso, vivemos todos na era do Senhor Google, que nos habituamos a quando não sabemos, não estamos tão preocupados assim, não sabemos, vamos à procura e já não deixamos passar nada em branco e temos tanta informação na nossa cabeça, tanta informação, que há coisas depois que não ligam e que na altura certa não saem. Mas às vezes não sabemos mesmo e não vem mal ao mundo não saber mesmo algumas coisas. O vem mal ao mundo é fazer a pergunta e nós não vamos procurar a resposta. No entanto, é engraçada essa pergunta porque eu ao longo dos anos tanto tive essa preocupação que tentei sempre saber, ou pelo menos ter uma teoria, para todas as perguntas que eu faço. Ou seja, quando vou fazer uma entrevista, seja o que for, uma pergunta mais simples ou uma coisa mais profunda, ter sempre, achar, preparar-me, claro, não é? Preparar tudo e ter sempre uma teoria como é que na verdade eu acho que a outra pessoa iria responder, não é? Como é que iria responder numa entrevista perfeita. O que é bom? É quando as pessoas respondem outras coisas, é perfeito na mesma. Quando nos devolvem a pergunta, olha, é ser sincero, que é a melhor maneira, porque se for tudo o que é vídeo, portanto, televisão, seja uma câmara, o que for, seja como for, por vídeo, que não seja ao vivo, dá para disfarçar melhor, mas assim, com uma câmara não dá para disfarçar. É melhor ser sincero, olha, não sei, mas vou à procura. É uma belíssima pergunta, muito obrigada. Decorar tudo o que se vai apresentar, se for uma coisa pequenita, ou seja, um texto, uma ideia que tem vários pontos, mas não são muitos, é uma trabalhar, sim senhor, mas há quem consiga, há quem tenha uma excelente memória, eu por exemplo tenho uma excelente memória, mas o que eu aconselho é não decorar palavra a palavra nunca. Porquê? Porque há sempre uma palavra que nos escapa e como nós sabemos, temos decorado, o que vamos à procura é daquela palavra. Há 40 sinónimos para aquela palavra, mas sem aquela palavra nós sentimos que morremos. Portanto, isto de decorar tudo não é grande espingarda. Não é uma boa ideia porque é uma espécie de uma prisão que nós próprios escolhemos e nos metemos lá dentro. Depois escapa uma coisinha deste tamanho e prejudica tudo o que vai acontecer à volta. Decorar os pontos, este ponto, que depois vem a seguir àquele, 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 e se isso vale a pena ter o encadeado da apresentação de cor, saber estudar e dizer alto e tudo mais, então vou dizer o que é que eu faço para decorar textos. Para já, vamos imaginar que é o teatro, não é? É ler, muito bem lido, depois começar a ler tapando algumas partes, ver o que é que conseguimos dizer, ver o que é essencial nas palavras. No teatro tem que ser as mesmas palavras, mas na apresentação podem ser sinónimos, como eu disse. Depois vou vendo quais são aqueles que eu tenho mais dificuldade em sublinhando, porque há ali pontos que nos escapam, ligações que não são tão claras na nossa cabeça. E ir contando uma história com aquilo que estamos a dizer. Ou seja, criar uma espécie de uma ligação, um elo. Portanto, esta história que pega esta palavra, pega nesta, pega naquela, é chamada deixa, que pode ser no monólogo, é sempre a deixa, quem dá a deixa somos nós. Depois, o que é que eu faço, por fim, para decorar mais fácil? É escrever, se eu tiver que dizer palavra a palavra, escrever aquilo que vou dizer, aquilo que tenho de decorar. É a forma mais rápida que eu tenho, mas mesmo rápida, de decorar. Porque quando escrevo, sem estar a preocupar muito, vou escrevendo tudo por ali fora e chego à conclusão quais são as lacunas, quais são os espaços que são mais difíceis de decorar. E à medida que vamos escrevendo, nós visualizamos e vamos decorando. Por isso é que eu sempre disse que fazer cábulas, ou tirar notas é bom, porque mesmo não se olhe para lá, quando estamos a preparar, elas vão entrando. Portanto, decorar, isto são boas maneiras de decorar.
Falar alto é para casa fora, também é uma boa maneira de decorar, sem dúvida nenhuma. E se tiver dificuldade, é criar analogias, é imaginar ou palavras que têm um sentido parecido, ou isto faz lembrar a história, aquela história de não sei o quê, umas palavras que tenham um som igual, para arrancar um assunto. Agora, palavrinha a palavrinha, isso, meu amigo, é meter-se numa prisão. Eu não faço isso, mas decore o sentido e o encadear de tudo o que vai dizer. Escrever é bom, falar alto também é bom. A comunicação verbal tem uma importância que deveria ser total, mas não é. Porque ela tem importância, temos é que lhe acrescentar, quando a gente diz comunicação verbal, são as palavras, não são. São as palavras, mas a forma como são ditas, a voz, a tonalidade, a entoação, a dicção, e depois outras coisas não têm a ver, a convicção, a atitude, como atira aquilo que está a dizer, mas isto é tudo verbal, não é? São as palavras, mas é tudo o que envolve a maneira como entrega as palavras. Os gestos, a linguagem não verbal, portanto, a linguagem do nosso corpo e das nossas mãos, enfim, quando, mesmo que a gente esteja caladitos, essa é aquela que transmite aos outros aquilo que nós estamos a pensar, muitas vezes até coisas que nós não queremos que eles soubessem, e sem nós sabermos que estamos a transmitir. É um encolher de ombro, é um inclinado de cabeça, é os ombros girados para a frente de desânimo, ou seja o que for, passarinhar de um lado para o outro, que é nervoso, isso são sinais, e é o corpo a falar, não tem a ver com os gestos. Os gestos também podem passar essas mensagens, e passam muitas vezes, mas os gestos devem ser usados para sublinhar o que estamos a dizer. O gesto tem que. E agora vai acabar, e agora vai começar, e é como se fosse um ponto final, como se fosse um ponto de interrogação, como se fosse uma vírgula, e é uma forma de sublinhar aquilo que tem para dizer, chamar a atenção, mas também passar a mensagem, que é nada a esconder, venham olá, é uma mensagem de boas-vindas, há mensagens nos gestos das suas mãos, dos seus braços, mas o ideal é pensar neles como um sublinhado, uma pontuação das suas palavras, da sua intenção, do seu texto, do objetivo daquilo que tem para dizer. Como é que é a forma de atrair a atenção de quem o está a ouvir e que essa pessoa não começa a pensar noutra coisa qualquer. Mas, para além dos gestos e do verbal, o não verbal não é só os gestos. Eu espero que tenha percebido. Pois há muita gente que me faz esta pergunta de e se eu me perco a meio da minha apresentação? E se eu tenho uma branca? A branca é uma palavra extraordinária porque realmente o que a gente sente é a cabeça branca, as ideias brancas. Dizem no teatro que quando nós temos uma branca, devemos abrir a boca que as palavras saem automaticamente. Ou seja, a pessoa está trancada, destranca aqui uma série de coisas, disparam umas hormonas e outras coisas ao nosso cérebro e de facto desbloqueia, isso quer dizer, desbloqueia o pensamento e as palavras saem, mas já são palavras que são estudadas e sabidas, ou pelo menos deviam estar. Quando estamos a fazer uma apresentação ou numa palestra, pode abrir a boca para ver o que é que sai, porque alguma coisa vai sair. Pode não ser o seguimento daquilo que estava a dizer antes. Portanto, o ideal, quando se perde, é para já não entrar em pânico. Para já não é, o que é que eu vou dizer a seguir? Eu não sei o que é que vou dizer a seguir. Muitas vezes ainda está a falar, já está a pensar que não sabe o que é que vai dizer a seguir. É muito comum antes, numa estreia de teatro, um dia antes, ou até no próprio dia, alguém olhar, um ator olhar para o outro e dizer, não sei nada o que é que eu tenho para dizer, eu não sei nada. É uma coisa comum, acontece a todos, e realmente naquele minuto nós não sabemos nada. Ensaiámos imenso tempo, sabemos tudo, obviamente, e melhor ou pior, mas estou a dizer melhor ou pior de interpretação, não estou a dizer melhor ou pior de decorar, não é? Decorar é a parte mais fácil. Mas há ali um minuto em que parece que tudo se foi embora. Ora, se está a fazer uma apresentação e tem uma branca, vai entrar em pânico e não sai dali. O que há a fazer é voltar atrás no assunto. É a maneira mais segura. Aquilo que acabou de dizer é como se fosse um caminho percorrido. Então como eu estava a dizer, vai atrás e muitas vezes não lhe acontece também nos vídeos. Puxa-se um bocadinho para trás, aquilo depois que bloqueou naquele sítio continua. É como a nossa cabeça. Então, puxa a conversa atrás. Eu estava a dizer isto assim, 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 vai ganhando tempo, vai repetindo. Eu sei que vocês ficaram até que a conversa vai para ali fora. Essa é a melhor maneira. Há quem tente mudar de assunto, mas depois fica sempre a pensar, quando se muda de assunto, fica com uma branca. Não acabei a ideia que eu tinha. Tenho uma branca, então agora vou mudar para o próximo assunto. Também existe, mas fica lá uma má consciência.
Será que aquilo que eu não disse era a coisa mais importante daquilo que eu devia ter dito? E será que aquilo que eu não disse vai ter reflexos naquilo que eu vou dizer para a frente? E aí é que eu me vou lembrar? Portanto, é melhor sempre voltar um bocadinho atrás para ver se engrena, ganha balanço e segue em frente. Caso não consiga, salte para o ponto a seguir, inteirinho, salta o ponto todo, vai para o ponto a seguir, para o assunto a seguir e pega nele como se tivesse começado naquele sítio. E arruma dentro do seu coraçãozinho e do bolso a má consciência e a crítica que fica, mas porquê que eu me esqueci? Mas eu sabia isto tão bem. Não, guarde isso para depois se apunhalar todo no final da sua apresentação. Mas durante, não. Há ali um momento de pânico, foi embora e agora continua. Mas faça isso, vai ver que caladito não fica. Isso lhe digo eu. Eu odeio trabalhar no improviso. Acho que é uma forma de imperfeição trabalhar no improviso. Adoro trabalhar no improviso, sim, mas baseado num guião. Ou seja, tem uma estrutura, pode até não lhe chamar guião, pode chamar alinhamento, não é? Há um alinhamento de ideias e depois, em cima dessas ideias, pode-se improvisar. Quando as pessoas dizem, eu depois chego lá e improviso, isto quer dizer que as pessoas não querem nem sequer pensar, nem é tanto no que vão dizer, é qual é o objetivo daquilo que vão fazer. As coisas têm que servir para algo que tu tens que servir. Vamos dizer isto para servir qualquer propósito, o propósito de alertar uma pessoa sobre um assunto, o propósito de fazer rir a outra pessoa, o propósito de emocionar a outra pessoa, dar-lhe uma notícia, sei lá, o que for, vender-lhe um produto, vender-lhe uma ideia, o que for. Mas tem um propósito a nossa comunicação. Portanto, para que é que serve isto que eu vou dizer? Para que é que serve estes minutos, 2 minutos, 2 horas que eu vou falar? Servem para eu passar esta ideia àquela pessoa e a pessoa ficar melhor. Pode ter a rir, não é? Para a pessoa rir muito e sentir-se mais feliz, sei lá eu. Mas tem que ter um serviço, tem que servir para alguma coisa o falar. Portanto, o improvisar, chegar lá e dizer qualquer coisa só para encher o tempo é a mesma coisa que as pessoas que me dizem eu não sei o que é que é de fazer para matar o tempo. Como se nós matássemos o tempo e não fosse o tempo que nos matasse. Portanto, não faça isso, não improvise. Tenha uma ideia do que é que quer, o que é o seu princípio, o que é o seu objetivo. E depois, que linha quer seguir e acima disso, se quiser, improvise. Seja natural, se tem à vontade, sabe muito sobre o assunto, se já repetiu até as coisas muitas vezes, deixe-se levar pela maré e pela sua intuição, tudo bem, mas dentro daquele parâmetro. Agora, o improviso em cima do nada, Deus queira, eu não acredito nele, nem um bocadinho. Não ter a reação do público quando estamos a falar na televisão, não há reação nenhuma, não é? Ainda mais quando não há público. Há programas que não têm mesmo público, hoje em dia nenhum tem público, e é uma espécie de uma imaginação. O que é que as pessoas lá em casa estão a reagir ou a pensar daquilo que eu estou a dizer. Só que não se pode estar a pensar nisso nem a pôr as coisas nesse termo. Portanto, faz-se o melhor possível, escreve-se, prepara-se ou não, ou improvisa-se o que for, o melhor possível, e temos que apreciar e ter gosto por aquilo que estamos a fazer. O ideal é as pessoas gostarem daquilo que nós também gostamos. Nós fizemos, as pessoas gostaram, isso é depois, sabe-se no dia a seguir, e é uma grande maravilha. Também pode acontecer nós gostarmos muito daquilo que estamos a dizer e as pessoas não estarem a gostar nada, mas também acontece o contrário, que é nós odiámos aquilo que dissemos e correu muito mal, isto correu muito mal. Afinal, no dia a seguir as pessoas adoraram, ou quando saímos dali as pessoas adoraram e foi tudo uma maravilha. Portanto, o que não adianta é imaginarmos o que é que as pessoas estão a pensar durante a apresentação. Deve pensar para que serve aquilo que eu vou dizer. O que é que eu quero, qual é a reação que eu quero ter do público. E depois imaginar que essa reação está a acontecer. E não é imaginar e vou fechar os olhos e imaginar. Não, é naturalmente estar agarrado ao seu texto e à sua ação, a atitude e a reação das pessoas que estão a ver. Com um vídeo é exatamente a mesma coisa. Só vai saber depois de ver os comentários, só vai saber depois de ver os likes, só vai saber depois. Importante é aprender com cada vez que se expõe à frente do público. É ir ver o que é que as pessoas gostaram mais, ir ver também o que é que as pessoas gostaram menos, aquilo que pode melhorar, aquilo que faz muito bem, o que é que as pessoas disseram, aprender com as críticas boas, não ligar nenhuma, aquelas que são só da inveja e da maledicência, que hoje em dia é igualzinha. Não, hoje em dia fala toda a gente diz mal toda a gente. Não, hoje em dia foi sempre assim, é igual. A inveja é igual, dizer mal das pessoas é igual, mas dizer bem e gostar também é igual. Portanto, agarre-se à parte boa, faça as coisas com todo o coração, com sinceridade, com segurança, com atitude e vai ver que as outras pessoas vão gostar. Pois todos podemos ser bons comunicadores. Muitas vezes, muitíssimo melhor ainda,
do que aquilo que imaginávamos ser o nosso impossível. Porque o que as pessoas têm que ultrapassar são as dificuldades de comunicar. A partir daí é que pode ter um balanço, uma ideia, um equilíbrio, de perceber onde é que está a começar. Porque até começar ainda tem que ultrapassar o medo, o nervoso, a inexperiência, a insegurança, a sua imaginação de vai acontecer uma grande catástrofe quando assim que se apresentar à frente do público. Quando ultrapassar essas coisas todas e ganhar uma coragem, porque coragem tem para ir para ali, mas tem que ganhar uma coragem transformada em prazer em vez de medo. O medo está lá, arrumadito, vem o prazer e começa a comunicar. A partir daí vai ver que tipo de comunicador é que é, quais são as suas armas, as suas ferramentas, o que é que as pessoas mais gostam em si. E é usá-lo, vai criar o seu boneco, vamos dizer assim. Vai pôr ao serviço do seu boneco todas as qualidades que as pessoas apreciam em si, que você também aprecia. E a partir daí, sim, pode ir construindo a sua comunicação cada vez melhor, cada vez melhor. Se há uns comunicadores melhores que outros, claro, como também há uns médicos melhores que outros, como também há um sapateiro melhor que outro, como há tudo melhor que outro. Se nós nos pusermos a comparar, não chegamos a lado nenhum. Nós temos que nos comparar connosco, é nós somos o melhor que conseguimos ser, sair para a melhor versão de nós mesmos, não é isso? É, vamos ensaiando, não vamos tropeçando, caindo, levantando, aprendendo até chegarmos ao nosso melhor. E o nosso melhor é sempre muitíssimo melhor do que imaginávamos antes de começar. Não começar é que não é nada, portanto não fica sem saber até onde é que podia ir. Agora, mas nós podemos ser excelentes. Não sei, tem que começar. Tem que começar, tem que aprender, tem que ensaiar, tem que repetir, tem que ir à luta e em todas as profissões. Na comunicação também, é só isso. Para ser sucinto, objetivo e eficaz na comunicação, o ideal é saber exatamente o que é que quer dizer, a quem é que quer dizer e depois como é que quer dizer. Mas há muita gente que diz, eu queria falar sobre o quê? Vagamente. As pessoas não sabem o que é que querem falar sobre, não sabem. É ter uma ideia, querem falar, mas não sabem sobre o que é que querem falar. Então, se não sabem sobre o que é que querem falar, não sabem para quem é que querem falar. E também não sabem que resultado é que querem obter. Portanto, para ser sucinto, o caminho mais curto tem que ser o caminho entre um ponto e o outro, não é? Mas tem que saber o que é que está aqui, o que é que vai daqui até aqui. Portanto, tem que saber o que é que quer dizer, a quem é que quer dizer e depois como é que quer dizer. A maneira de falar que seja boa e simples é exatamente isso, é simples, é frases curtas, para não se ensaropilhar uma frase comprida que depois já não sabe se é o plural com o singular, já não sabe que tempo de verbo é que usou. Portanto, frases curtas e simples é frase curta, ponto. E outra frase, ponto. Frases curtas, não se ponha a elaborar e a inventar e não vale a pena. Usar palavras simples, palavras do seu dia a dia. Vai-se falar também muito complicado, tenta até simplificar as palavras e use palavras que toda a gente compreenda. Não fiquem na dúvida se está a dizer uma palavra que alguém vai interpretar ou traduzir, porque para si a palavra até pode parecer razoavelmente simples, mas para as outras pessoas não sabem o que é que ela significa e tiram pelo som, pela ideia, e depois você está a dizer uma coisa, elas estão a perceber outra. A melhor forma de comunicar diretamente é falar simples, falar curtinho e saber exatamente de onde, para onde quer ir. E não é rapidamente a correr e falar muito depressa. Não. É ir com os pontos certos, seguidinho. Era uma vez esta história, uma anedota, imagino, não é? Era uma vez um homem que não sei o quê, foi por aqui, depois caiu, depois apanhou, depois apareceu não sei quem e chegou não sei onde. Tem que saber os pontos da sua história para chegar à última linha e as pessoas se rirem. Que é, vamos dizer assim, nesta analogia brilhante que eu acabei de fazer, as pessoas se rirem daquilo que quer dizer, ou seja, aplaudirem aquilo, aplaudirem, eu gostei dessa ideia, eu quero saber mais, isto é um aplauso, não é? Aplaudirem a sua ideia e quererem ficar consigo, eu gostei deste vídeo, amanhã venho cá ver este tipo outra vez, que vídeo é que ele me vai publicar sobre que assunto, porque isto parece-me interessante, ele fala de uma maneira que é interessante, gostei de ouvir, fez-me sentir bem, fez-me sentir entregue a ele e eu reconheci-me nele. Portanto, há ali uma identificação muito boa. Essa é a coisa mais importante. Não corra, não fale alto, não fale baixo, use palavras simples, use frases curtas. É isto. Então, claro que isto é maratona. Para não ter medo de falar em público, é normal que, quando se vê um título destes, vá à procura. Espera lá, eu tenho medo de falar em público, então eu vou lá para perder o medo. E é normal que as pessoas digam, todas as pessoas têm medo de falar em público. Falar em público é o maior medo da humanidade.
a maior medo de morrer, imagina, maior medo de ficar doente, maior medo de perder o dinheiro todo, maior medo de tudo. É o medo de ser criticado, é o medo de se expor, o medo que as pessoas não aplaudam, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado. As pessoas precisam de ser aceites na comunidade, na sua comunidade, pelos seus pares, pelas pessoas que querem ser admiradas a si e às suas ideias e querem ser abraçadas, querem ser, eu gostei, querem ser acarinhadas. E quando começam a falar, têm a noção, vêm todos os papões do mundo, desta terra e da outra, que durante a vida inteira, tu não sabes falar bem, tu não tens grande graça, tu primeiro melhor do que tu. Até essas pequenas coisas vêm, como outras críticas que leram ou que souberam e que se foram acumulando dentro de si e que vêm na altura que vai começar a falar, o atacam que nem umas formigas, atacam um bolo e vão dando cabo da sua autoestima, que depois, em vez de ter atitude e pujança e chegar lá e dizer tudo como deve ser e as pessoas gostarem, não, vai-se encolhendo e encolhendo, é como o bolo comido pelas formigas, eu hoje estou cheio de analogias, vai desaparecer, até que fica lá nada, fica lá uma migalhita, que é a migalhita que vai falar, em vez do bolo todo, é só falar a migalhita. Portanto, não, é aí o medo de falar em público, é o acumular da imaginação do mal, imaginação apenas do mal, e de uma coletânea de coisas menos boas que ouvimos ou imaginámos que nos disseram e também da comparação com outros. A comparação com outras pessoas que nós achamos são mais giras, falam melhor, aquela que é perfeita, aquela que sabe tudo o que diz, aquela que tem o tom bom, tudo isso é em comparação connosco, em vez de ser aquela é melhor, o que estamos a dizer é eu sou pior, eu falo pior, eu sou mais feia, eu sou menos. Portanto, o que tem que fazer é ir à procura dos seus mais, quando olha para si, o que é que eu sou fantástico, o que é que eu sou fantástica, o que é que eu digo melhor, o que é que são as minhas mais-valias. E a partir daí, e aplaudisse imenso, não é? E depois encontrar aquilo que é mais frágil e fortalecer a sua parte mais frágil, as suas partes mais frágeis, pode ser a dicção, por exemplo, pode ser a voz, pode ser uma coisa só, as outras são todas boas e aquela menos boa. No entanto, uma só pode destruir todas as outras boas porque você vai se fixar naquela em que é menos bom. Há pessoas que se fixam até no princípio do nervoso, que é, eu não sou capaz de falar em público porque eu começo a suar. Ou a minha voz começa a tremer. Isso é o princípio, não é? É uma coisa que vem e que vai. E não passam desse primeiro, que ainda não é o passo, não é zero, é antes do zero, muito antes do zero, do começar a falar, agarram-se a essa coisa que acontece, que é produto do nervoso simplesmente, e já não avançam mais. Se não avançar, ficar no mesmo sítio, vai recuar, perder oportunidades de trabalho, perder oportunidades na sua vida, e enquanto os outros avançam, você recua, porque nada fica no mesmo sítio. Portanto, tem que arriscar. Não há como. A vida é o risco, é arriscar. Portanto, quem não arrisca, não petisca, conhece? Então, é isso mesmo. Tem medo e vai com medo mesmo, porque não tem alternativa. Acredite só numa coisa, quando estiver lá, pronto para gravar, para falar para o que for, e pensar, porquê que eu estou com tanto medo? Pergunto, porquê que a humanidade tem tanto medo de falar em público? Vai ver que se sente mais acompanhado. Comunicar é um prazer porque é bom chegar aos outros. E é bom, aparentemente, trabalhar na televisão não é chegar aos outros no sentido de falar e receber em troca, mas é provocar uma reação, provocar uma emoção. E é para isso que nós andamos aqui, para sentir e para provocar emoções. Não é para, o flatline, a nossa vida não é assim. Tem que ser alto e baixo, e rir e chorar, e existir, e pular e brincar, e estar lá, e arriscar, e ousar, e desafiar, e isso é comunicar. Quando nós falamos, ainda mais se for na televisão, mas no vídeo é a mesma coisa. Como não sabemos que reação, se estivermos a falar para um bando de pessoas, dizemos uma coisa, nós rimos, as pessoas não estão a gostar nada do que nós estamos a dizer, para mudar de assunto, não é? Agora na televisão é sem rede, e nos vídeos também. Portanto, tem que estar seguro que vai dizer a coisa certa para si. E depois vai andando e as pessoas vão acabar por dar atenção àquilo que está a dizer e perceber o seu ponto de vista. As pessoas não têm que concordar connosco em tudo. As pessoas têm só que nos ouvir. E se nós levantarmos uma questão, dizer, eu não concordo nada com aquilo que está a dizer, não estão a falar connosco, estão a falar com elas, não é? Não concordo nada com isto, estou em casa, eu não concordo nada com isto que estão a dizer, porque isto e aquilo, portanto, você levantou uma questão. Isso já serve. Portanto, comunicar é viver e fazer viver. É emocionar-se e emocionar os outros. É rir e fazer rir. Portanto, é uma troca de energia muito forte,
muito boa, já que comunicar é tudo. Nós comunicamos a nossa vida inteira, mesmo caladitos. Comunicamos com a nossa linguagem não verbal, com o nosso corpo, com os nossos gestos, e mal nascemos começamos logo a comunicar. Onde é que deixamos de comunicar? Quando morremos. Portanto, a verdade é que comunicar é como respirar. É tudo. E não é uma coisa que possa viver sem, porque senão vai viver muito infeliz e muito sozinho. É bom falar e ser ouvido, que é comunicar. Ok, agora para fechar é. E Já você? já Não, parece para um fechar. fotógrafo, tu. E Sim. você? Tem perguntas que me quer fazer sobre comunicação? Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar atenta e num próximo vídeo respondo. Então, e você? Ficou com mais dúvidas? Claro, há sempre uma dúvida da dúvida. Mais dúvidas, mais questões, ou novas questões, uma coisa que lhe ocorreu, que acabou por lhe ocorrer exatamente porque ouviu falar disso, é verdade, isto é assim, mas eu ainda gostava de perguntar mais. Pergunte, deixa aqui nos comentários e eu vou acabar por lhe responder mais cedo ou mais tarde, já que há muitas perguntas, mas vou acabar por lhe responder a si e aos outros, porque uma questão de um é uma questão de todos. Portanto, ponha a sua questão para você saber e para toda a gente também ficar a saber qual é a resposta e melhorar a comunicação com os outros, que é por isso que nós andamos cá. Força! Ponha nos comentários.